Fala, galera, como vocês estão? Hoje o papo é sério, porque tem decisão batendo na porta e o Corinthians chega cheio de energia para esse confronto que promete muito. A grande novidade, que já deixa o torcedor empolgado, é que Memphis está confirmado. Sim, ele mesmo, o cara que completou um ano vestindo a camisa do Timão, que dividiu opiniões, gerou debates sobre contrato e salários, mas que dentro de campo tem entregado bastante. E não é só ele, não. O trio está montado para esse jogo: Memphis, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. É força máxima num duelo que vale vaga direta na semifinal da Copa do Brasil, e quando se fala de jogo decisivo, todo detalhe faz diferença. O clima é de confiança, porque a equipe vem de um resultado importante no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, e agora tem a vantagem de jogar em casa. O torcedor lembra muito bem que foi o Guinegão quem garantiu a vitória por 1-0 lá na Arena da Baixada, e isso deixou o caminho um pouco mais tranquilo. Claro, nada está resolvido, mas é aquele tipo de cenário em que o Corinthians depende apenas de si e de uma boa atuação em Itaquera para confirmar a classificação. E é impossível falar desse momento sem destacar o que Memphis representa nesse elenco. Desde que chegou, ele vem acumulando polêmicas e manchetes fora de campo, mas quando a bola rola, o impacto é evidente. Foram 29 participações em gols em 51 jogos, um número que, para a realidade do futebol brasileiro, é altíssimo. Ele não apenas marca, mas também cria e abre espaço para os companheiros. É o tipo de jogador que eleva a régua do time e faz os outros ao redor jogarem melhor. Quando o Memphis entrou no Corinthians, o time vivia uma fase complicada, brigando contra o rebaixamento e sem encontrar uma formação confiável. A partir dali, tudo mudou. Não foi só porque ele fez gols ou deu assistências, mas porque descentralizou a responsabilidade que estava inteiramente nas costas de Yuri Alberto. Garro também cresceu muito, encontrando mais opções no ataque e conseguindo distribuir o jogo com mais qualidade. Não dá para negar, a chegada de Memphis foi um divisor de águas. E tem mais, porque quando esses três jogam juntos, os números são ainda mais impressionantes. Em 9 jogos atuando como trio de ataque, Memphis, Garro e Yuri só perderam uma vez. O aproveitamento é de 74%, praticamente o mesmo índice do Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro com sobras. Isso mostra o quanto o Corinthians poderia brigar lá em cima se tivesse o elenco completo em todas as rodadas. A grande diferença é que o Flamengo consegue rodar o time e manter a qualidade, enquanto o Corinthians sente muito quando precisa usar reservas ou lidar com lesões. Um exemplo perfeito dessa força do trio foi contra o Palmeiras. O Corinthians pegou o rival nas oitavas da Copa do Brasil e simplesmente atropelou. Foi vitória dentro e fora de casa, com o time mostrando intensidade e confiança. Coincidência? Difícil acreditar. Era justamente quando Memphis, Garro e Yuri estavam juntos em campo. Esse tipo de jogo deixa claro que o Corinthians, quando consegue colocar seus titulares principais lado a lado, vira outro time. E olha que nem sempre o Dorival Júnior pôde contar com esse trio. Desde que chegou ao comando, só teve os 3 disponíveis em 2 partidas. E justamente nessas 2 o Corinthians derrotou o Palmeiras, com atuações que ficaram marcadas para o torcedor. Isso prova que não se trata apenas de números frios, mas de momentos decisivos em que os principais jogadores aparecem e fazem diferença. Claro, tem quem critique Memphis pelo salário alto, pela marrão ou por algumas atuações em que ele não rendeu tanto. Isso é justo, até porque o investimento foi pesado e o Corinthians vive uma fase financeira complicada. Mas se a análise for dentro de campo, é impossível ignorar a importância dele. No Campeonato Paulista, ele foi decisivo. Na arrancada do ano passado, que tirou o time da zona de rebaixamento, ele também foi decisivo. Nos clássicos contra o Palmeiras, ele foi protagonista, seja marcando, dando assistência ou simplesmente chamando a responsabilidade nos minutos finais. Quem lembra da final do Paulista sabe do que estou falando. O Corinthians estava em apuros, pressionado pelo Palmeiras, que ainda tinha perdido um pênalti. Foi Memphis quem segurou o jogo nos instantes finais, esfriando o rival e garantindo um título que o clube não conquistava desde 2019. Não foi apenas mais um estadual, foi um título com peso simbólico gigantesco,
conquistado contra o maior rival, num momento de instabilidade fora de campo e com o elenco ainda em formação. Esse título deu moral e resgatou a confiança do torcedor. Por isso, quando alguém tenta minimizar o impacto de Memphis, fica difícil levar a sério. Você pode não gostar do estilo dele, pode achar que é exibicionista ou que fala demais, mas os números não mentem. 29 participações em 51 jogos é algo que qualquer atacante gostaria de ter. E quando se soma isso ao contexto das vitórias decisivas, fica claro que o Corinthians acerta ao colocá-lo em campo em jogos grandes. Agora, além de Memphis, a notícia que animou ainda mais foi o retorno de Yuri Alberto. O atacante passou por uma cirurgia de hérnia e a expectativa era que ficasse fora por mais tempo, mas surpreendeu na recuperação. Voltou aos treinos normalmente e está pronto para o duelo contra o Atlético. Isso muda completamente o cenário, porque Yuri é um dos pilares do ataque e se entende muito bem com Garro e Memphis. Juntos, eles formam um trio que dá esperança para o torcedor sonhar alto. Do outro lado, o Atlético Paranaense chega pressionado. Precisa vencer em Itaquera para levar a disputa para os pênaltis, ou até por 2 gols de diferença para conseguir a classificação direta. É um cenário complicado, principalmente porque o Corinthians não perde em casa na Copa do Brasil e vem com 5 vitórias seguidas na competição, sem sequer sofrer gols até aqui. A campanha é impecável, e isso fortalece ainda mais a confiança do time e da torcida. O Timão, apesar de alguns desfalques como Carrilho e Ranieri, ainda consegue montar uma escalação forte. A defesa deve ser formada por André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Mateuzinho, garantindo segurança lá atrás. No meio, Dorival deve apostar em Maicon, Bidon e Garro, com a possibilidade de usar Charles ou Rian dependendo da estratégia. Na frente, claro, o trio mais aguardado, Garro, Memphis e Yuri. É praticamente o que o Corinthians tem de melhor disponível. E mesmo com todos os problemas extracampo, como a crise política, investigações envolvendo gestões passadas e dificuldades financeiras, o time ainda encontra força dentro das 4 linhas para sonhar com algo grande. Estar tão perto de uma semifinal de Copa do Brasil, depois de tudo o que aconteceu, mostra como esse elenco conseguiu se reinventar. E quando a gente fala em decisão, não dá para esquecer que o Corinthians chega com uma vantagem que pode ser determinante. O primeiro jogo em Curitiba terminou com vitória por 1-0 e isso coloca o Atlético numa situação complicada. O time paranaense sabe que precisa buscar o resultado fora de casa e vai ter que se expor, o que naturalmente abre espaço para o trio de ataque do Timão brilhar. Itaquera vira um caldeirão em momentos assim, e o torcedor vai empurrar os 90 minutos, porque a vaga na semifinal está ali, ao alcance das mãos. Esse contexto torna a partida ainda mais especial. O Corinthians tem a chance de chegar à 4ª semifinal consecutiva de Copa do Brasil, um feito que mostra a força do clube na competição, mesmo em meio a turbulências. São 5 jogos até aqui, 5 vitórias e nenhum gol sofrido. Uma campanha irretocável, que coloca a equipe como uma das favoritas ao título, ainda que muita gente insista em colocar outros elencos na frente. É aquela velha história, quando o Corinthians entra em campo, a camisa pesa. Outro detalhe que chama atenção é a fase de alguns jogadores que voltaram de compromissos com suas seleções. Romero atuou pelo Paraguai, Félix Torres esteve com o Equador, e Hugo, o goleiro que vem sendo peça importante, também foi convocado. Isso mexe no planejamento, porque a comissão técnica precisa administrar desgaste, viagens e recuperação física. Mesmo assim, o clube fretou voos para garantir que todos estivessem de volta a tempo e pudessem ser opção para esse duelo decisivo. É um esforço que mostra o quanto o clube está focado em não perder nenhum detalhe nessa fase da competição. O torcedor lembra muito bem que, no ano passado, o time só garantiu vaga na Copa do Brasil por conta da classificação para a Libertadores. A campanha no Paulista havia sido desastrosa, com eliminação ainda na fase inicial. Só que a arrancada no Brasileiro, empurrada justamente pela chegada de Memphis e o crescimento de Garro e Yuri, colocou o Corinthians no torneio continental e, de quebra, devolveu o direito de disputar a Copa do Brasil. Foi uma virada de chave impressionante, que salvou a temporada e ainda abriu caminho para o que pode ser um dos anos mais marcantes da história recente do clube. E quando a gente pensa em possibilidades, dá até para projetar o que vem pela frente.
O adversário da semifinal provavelmente será o Cruzeiro, que já abriu 2 gols de vantagem sobre o Atlético Mineiro e agora decide em casa. Nada está garantido, porque Clássico Mineiro é sempre equilibrado, mas a tendência é que a Raposa confirme a classificação. E aí seria mais um desafio enorme para o Corinthians, que teria pela frente um time jovem, veloz e com bastante confiança. Mas até chegar lá, é preciso passar pelo Atlético Paranaense, e é nisso que o foco está agora. Dorival Júnior tem algumas decisões importantes para tomar. O meio de campo é a principal dúvida. Sem Carrilho e Ranieri, ele precisa escolher quem vai dar o equilíbrio defensivo ao lado de Maicon e Bidon. Garro é titular absoluto, porque é o motor criativo do time, mas ao lado dele pode aparecer Charles, pode aparecer Rian ou até mesmo André. São alternativas que mudam a forma de jogar, porque cada um oferece uma característica diferente. Charles é mais físico, Rian tem mais chegada na área e André dá mais cadência. O treinador deve decidir de acordo com o ritmo do jogo e a estratégia para aproveitar os espaços que o Atlético vai deixar. A defesa também é ponto-chave. André Ramalho e Gustavo Henrique precisam estar atentos o tempo todo, porque o Atlético é perigoso nas bolas paradas e costuma usar bem a velocidade pelas pontas. Matheus Bidu e Mateuzinho terão que ser intensos, tanto na marcação quanto no apoio, já que o Corinthians vai precisar segurar o ímpeto inicial do adversário e, ao mesmo tempo, buscar contra-ataques. É aí que Memphis e Yuri podem fazer a diferença, puxando transições rápidas e aproveitando cada vacilo da defesa rival. E como se não bastasse toda a expectativa esportiva, o momento fora de campo continua pesando. O clube vive um turbilhão político, com presidente afastado, investigações de gestões passadas e dificuldades financeiras que não são segredo para ninguém. Ainda assim, o time conseguiu se blindar de certa forma e manter o foco dentro de campo. Isso mostra a maturidade e também a importância de jogadores experientes que assumem responsabilidade nos momentos de maior pressão. O torcedor corintiano sabe que nunca é fácil. Cada conquista parece vir carregada de drama, suor e superação. Mas é justamente isso que faz a relação entre clube e torcida ser tão única. E nesse cenário, Memphis acaba se tornando um símbolo. Ele tem um estilo provocador, que divide opiniões, mas dentro de campo transmite aquela confiança que casa com a identidade do Corinthians. Não é apenas sobre gols ou assistências, é sobre postura, é sobre elevar o moral do time nos momentos mais complicados. No Paulista, por exemplo, ele foi decisivo não apenas pelos números, mas pela atitude. Contra o Palmeiras, chamou o jogo, provocou, segurou a bola quando era preciso e mostrou que estava disposto a carregar o time nos ombros. Essa característica de liderança dentro de campo não aparece nas estatísticas, mas faz uma diferença enorme. E é isso que a torcida espera ver novamente nesse duelo contra o Atlético, um Memphis participativo, confiante e que contagie os companheiros. Jair Alberto volta com sede de mostrar serviço. A cirurgia de hérnia poderia ter atrapalhado bastante sua temporada, mas a recuperação rápida surpreendeu a todos. É um jogador que se doa em campo, corre, briga, pressiona a saída de bola e ainda tem faro de gol. Ao lado de Garro, que está em grande fase como articulador, ele tem tudo para ser peça fundamental nessa decisão. Se o trio funcionar, o Corinthians fica muito perto da vaga. O Atlético, claro, não vai facilitar. É um time que cresce em mata-mata e já mostrou várias vezes que sabe jogar fora de casa. A pressão vai ser grande desde o início, e o Corinthians precisa entrar ligado para não ser surpreendido. Um gol cedo do adversário pode mudar completamente a história do jogo, então a concentração é fundamental. Mas com o apoio da torcida e a qualidade do time titular, a tendência é que o Timão consiga administrar bem a vantagem e até ampliar o placar. O fato é que o Corinthians chega a esse jogo decisivo com a moral renovada. A campanha impecável na Copa do Brasil, a volta de jogadores importantes e o momento de união dentro do elenco fazem o torcedor acreditar. E quando o torcedor acredita, Itaquera vira um caldeirão que empurra o time para conquistas improváveis. É nessa energia que o Corinthians se apoia para buscar a vaga na semifinal e continuar sonhando com mais um título nacional que teria um sabor especial. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians.
Continuando. Rumores começaram a agitar os bastidores do Corinthians nesta semana. Segundo fontes próximas ao clube, Rodrigo Garro, meia que tem se destacado nas últimas temporadas, recebeu uma proposta tentadora de fora e pode estar prestes a deixar o timão. O atleta, conhecido por sua visão de jogo apurada e habilidade em criar oportunidades, tem sido uma peça importante no esquema tático do treinador, mas a possibilidade de uma transferência começa a movimentar torcedores e comentaristas esportivos. O Corinthians, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre a negociação, enfrenta agora um dilema comum no futebol moderno: segurar um jogador valorizado ou aproveitar a janela de transferências para fazer caixa e reforçar outras posições. Garro, que chegou ao clube com status de promessa, cresceu e se consolidou, despertando o interesse de times que buscam criatividade e versatilidade no meio de campo. Nos corredores do CT, especula-se que a proposta feita ao jogador é financeiramente significativa e poderia garantir ao Corinthians um bom retorno caso a venda seja concretizada. Os fãs, claro, já dividem opiniões. Alguns defendem que o timão deve segurar o atleta a qualquer custo, reforçando o time para as competições nacionais e internacionais, enquanto outros acreditam que uma negociação bem feita pode abrir espaço para novas contratações e equilibrar o orçamento do clube. No momento, a estratégia de Garro ainda é um mistério. Fontes indicam que ele está analisando a proposta com cautela, ponderando o impacto na carreira e o vínculo afetivo que construiu com a torcida corintiana. Enquanto isso, a imprensa esportiva segue atenta, buscando informações exclusivas e possíveis desdobramentos dessa novela. Se a saída de Garro se concretizar, será um baque para a equipe, mas também uma oportunidade de mercado para o Corinthians, que historicamente tem se mostrado capaz de encontrar substitutos à altura. Entre torcedores e especialistas, o burburinho já é intenso. Muitos apostam que a decisão do meia pode ocorrer nas próximas semanas, tornando o futuro de Rodrigo Garro um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro neste momento. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!